Hoje a gente vai falar então sobre a cabeça e a cauda do dragão, que são os nós lunares, e eles mudaram de signo agora em maio. E aí a gente vai primeiro ver o que são exatamente os nós lunares, né? A gente vê, normalmente a gente não tem muita noção o que é. Os nós lunares, eles não são planetas, eles são, na verdade, dois pontos de intersecção da órbita da Terra em volta do Sol e da Lua em volta da Terra. E então eles são chamados justamente a cauda e a cabeça do dragão, que é o nome mais popular. Mas, portanto, eles não são planetas físicos, né? São dois pontos hipotéticos, né? De certa forma. E na astrologia hindu, principalmente, eles são conhecidos como Rahu e Ketu, que são dois seres que foram cortados no meio, um é a cabeça e o outro é a cauda do dragão. E eles chamam eles também de planeta sombra, justamente porque não são planetas de verdade, mas dois pontos. E na mitologia hindu, o interessante é que eles são muito ligados ao karma. Espera só um pouquinho, vou fechar um pouco a janela. Eu não sei porque sempre na minha reunião o pessoal resolve fazer barulho na rua. Então, a mitologia hindu, por exemplo, eles têm muito medo desses nós quando se aproximam. Tem uma história assim dentro das lendas que tanto o Sol como a Lua ficam tremendo de medo quando os nós lunares se aproximam, porque significa sempre também uma eclipse. Agora, todos nós temos esses nós lunares no nosso mapa, só que eles existem também em trânsito, né? E o nó norte, por exemplo, nós temos o nó norte e o nó sul, e isso é sempre um eixo, trata-se sempre de um eixo. O nó norte, ele vai entrar agora no signo de Gêmeos, aqui, tá? E o nosso vai entrar no signo de Sagitário. Essa mudança a partir de maio de 2020, e eles costumam ficar um ano e meio, mais ou menos 18 meses em cada signo. No mapa particular de uma pessoa, ou no norte, ele tem a ver com as energias com a alma da pessoa, né? É um tipo de um caminho para a alma, para onde a alma quer ir nessa vida, principalmente. E como trânsitos, eles têm a ver com a energia que quer se expressar durante um determinado tempo. Então, nós temos no anterior, aqui, até o mês passado, esses nós, eles estavam saindo desse eixo, é sempre um eixo, né? Um está no signo em Câncer, o outro está no signo oposto. Eles estavam saindo do signo de Câncer e do signo de Capricórnio para ir agora justamente entrar em Gêmeos e em Sagitário. Como é que aí eles se movem, esses nós, eles se movem ao contrário do resto do mapa, tá? Eles eles rodam inverso. Então, como é que é? Sempre bom a gente ver como é que era antes, em Câncer. Eles ficaram um ano e meio no signo de Câncer e no signo de Capricórnio. E justamente agora, no fim de Câncer, Câncer tem a ver com a mãe,
Câncer tem a ver com a Mãe Terra, e isso ficou muito claro nesses últimos tempos, que estes nós, para onde a energia tinha que se dirigir durante esse tempo, era uma atenção à nossa mãe, à Mãe Terra, porque isso aqui é um movimento coletivo agora, né? Então, nesse 1 ano e meio, nós vimos os movimentos para a manutenção da nossa mãe, a manutenção da Mãe Terra, literalmente, né? É tanta gente lutando para manter o planeta limpo, para conseguir uma qualidade de vida melhor. Nós vimos essas lutas dessa menina da Greta Thunberg, mas tem muitos outros, inclusive dessas da geração 90, que entraram nessa luta, como, por exemplo, tem um rapaz que recolhe lixo no mar e tudo, e também são todos muito jovens, né? Então, muita gente empenhada em fazer alguma coisa para salvar nosso planeta, e do outro lado nós tivemos a pressão, né? A pressão dos governos, Capricórnio, que é autoritário, que é o domínio dos governos, o domínio do pai severo, né? A repressão mesmo, e muita manipulação em torno também do poder, porque este nosso, durante esse 1 ano e meio, estava junto com toda aquela. Lembra aquela conjunção de Plutão e Saturno, do qual a gente tanto falou? Então, esse é o movimento passado. O que entra agora é uma outra energia sobre a qual eu queria refletir com vocês um pouco. Isso aqui é o eixo da estrutura, né? Tem a ver com a nossa estrutura. Agora eles vão passar para o próximo signo, Gêmeo e Sagitário, é o eixo do aprendizado. Então, ou também chamado eixo do pensamento. E aí a gente precisa ver um pouco o que são as características de Gêmeos, não é? E de Sagitário, para entender o que quer dizer isso. Nós estamos numa outra fase que tem a ver com a gente precisa aprender um beabá novo, uma nova leitura, reunir um conhecimento básico novamente, mas conhecimento baseado em fatos, baseado em provas. A gente tem que simbolicamente sentar de novo no banco da escola primária. Esse é o significado desses nós. E nós temos que aprender novamente sobre comunicação, sobre como se comunicar de uma forma mais correta e aprender a comunicar com o nosso ambiente próximo. Isso é muito importante aqui. A nossa comunidade, a nossa vizinhança local. Aprender de uma forma clara, mais racional, não assim exaltado, bem informado e bem factual, né? E talvez o mais importante que Gêmeos é signo de ar, aprender a se comunicar de uma forma neutra também, né? Para que a gente não fica sempre no acha isso, acha aquilo, fica no emocional. Gêmeos é racional, Gêmeos quer uma comunicação neutra. Continuamos assim curiosos, sim, né? Para continuar a ser curioso, aberto, principalmente para todas as opiniões alheias, mesmo se não são as nossas opiniões, né? Respeitar, tá? Então todo essa comunicação vai ser atingida, tá? Essa parte da comunicação nós temos que rever como a gente comunica. Aí, claro, quem é do signo de Gêmeos ou quem tem planetas aqui em Gêmeos, por exemplo, vai ter um momento onde esse eixo vai passar por esses planetas.
Então, é um momento mais intenso também, tanto para geminianos como sagitarianos. Não é a mesma coisa de um planeta, de um Plutão, não é isso, é bem diferente. Muitas vezes tem a ver com algum tipo de destino mesmo, de onde ele empurra a gente mais para onde a gente tem que ir, né? E Gêmeos é regido por Mercúrio. E Mercúrio, a gente sabe que é o grande comunicador, né, do zodíaco. É porque ele é esse rápido vai e vem, né, que significam também pequenas viagens, o comércio. Então, nós estamos vendo, nós vamos ter que aprender sobre isso tudo de novo, é uma época de viagens mais curtas, porque Gêmeos é viagens curtas, né? Talvez mais dentro de cada país. Tudo isso são coisas que já são faladas, né? Inclusive por conta dessa crise, né? Então, vai ao encontro de algumas recomendações que são assim mesmo, é para fazer um turismo mais local, de repente, né? E gastar, comércio, Gêmeos, gastar na economia local, né? Ajudar a economia local em sua volta. Aquele verdureiro que mora assim, ou digamos, mora perto de você, aquele comerciante que mora perto de você, comunicar com esse ambiente, produtores locais, comerciantes locais, apoiar o artesanato local, por exemplo, também é importante, para que a nossa comunidade possa se beneficiar. E aí é o nosso aprendizado, o beabá. Não é para ir para longe, não é para ir para fora, mas voltar assim ao local, apoiar o local, né? Então, o nó norte em Gêmeos, ele quer mostrar um pouco que a gente não precisa ir tão longe, aprender de novo a comunicação assim perto, harmonicamente com aqueles que estão mais próximos da gente e que estão em nossa volta. E não ficar separado e no isolamento. Isolamento era antes, né? Agora é uma reaproximação no primário com o nosso ambiente. E aí a gente vai ver se aquilo pode ter mais sucesso do que antes, né? Porque não ficando cada um com sua opinião, mas respeitando a opinião do outro. O lado mais desagradável no norte em Gêmeos é aquela coisa que em Gêmeos é mais complicada, uma certa superficialidade. Então, essa comunicação, ela não deve ser fragmentada, ela sempre deve considerar fatos e não tirar fatos isolados e jogar para o mundo, né? Bem isso que a gente está vendo pelos fake news. Não se perder em discussões sobre detalhes totalmente inúteis, né? E também com esse local, agora eu vou cuidar do meu local, do meu ambiente, não se fechar também, tá? Porque pode haver fechamento de países, fechamento de locais. É só a nossa comunidade. Esse também não é o caminho. Novamente, aí a gente tem que achar o equilíbrio. Esse nó, ele sempre fala sobre o equilíbrio, né? E então, é para cuidar esse tipo de coisa. Peraí, eu me perdi aqui. Tá. E aí nós vamos ao no norte. O que é para deixar para trás? Tá? Aí a gente vê as questões de Sagitário. O que seria para deixar para trás esse Sagitário? Sagitário fala sobre sistemas de crença, fé religiosa ou não, né? Dogmas, ideologias, fanatismo,
Viagens grandes, viagens longas, globalização. Sagitário é globalização, né? Então, durante esse 1 ano e meio, a gente vai ter que deixar para trás um pouco, né? E é incrível, né? Como esse nó, ele bate exatamente naquilo que está acontecendo já. Nós todos já sabemos que provavelmente viagens longas vai ser mais complicado, mais raro, inclusive porque as passagens talvez vão ficar muito caras, e mesmo por conta do vírus a gente talvez nem queira viajar tão longe assim. Então, e deixar para trás também o exagero de tudo, que Júpiter rege Sagitário e ele gosta de exagerar. Então, o convite do cosmos, ele fica bem claro, não reduzir todos os nossos exageros, sejam lá em termos de viagens, em termos de ideologias, de dogmas, da globalização também, o exagero da globalização, que ela em si é muito boa, mas o exagero não é bom. Reduzir o achismo, né? Reduzir os fake news, né, de preferência, e começar a se comunicar baseado em fatos e na pesquisa, principalmente. Isso é bem claro. Reduzir o fanatismo, principalmente, e todos os excessos, né, que eu já falei. E são coisas que estão acontecendo. O tráfego aéreo já está reduzido, a coisa nos estamos vendo que a gente tem que se ocupar mais com o nosso ambiente mais próximo, né? E para o longe, nós temos a internet agora, né? Para o quadro grande, digamos, se quer se comunicar para mais longe, você tem a internet. E são todas coisas que estão de fato acontecendo mesmo. E são muito lógicos, né? Nesse primeiro momento, principalmente para sair da crise. Conclusão, tentar ser mais objetivo, desenvolver também mais humildade, que a gente não sabe de tudo, e deixar esse passado, encontrar um equilíbrio entre o entusiasmo sagitariano, que é uma coisa muito boa, a fé sagitariana, que é uma coisa muito boa, mas deixar para trás os exageros, né? As conquistas desse nosso a gente deve manter, né? Que é o entusiasmo, o estudo profundo de Sagitário, as filosofias, mas deixar para trás os exageros. É sobre isso que é sobre esses nós lunares. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Sim? Ok? Eu preciso ver uma coisinha aqui com a minha tela, porque eu não sei muito bem como é que faz. Peraí, não. Tá. Então, a gente pode ir para a segunda parte, eu acho, né? Que é a geração 90. Tem bastante gente da geração 90 aí, será? Eu não estou vendo o Thiago, se Tem, eu sei. tem, Cris. Tem a Laísa, a Isa, a Arthur, Beatriz. Tá. O resto eu Então, não estou conseguindo ver. O hã? Arthur, o É, Arthur. não estou conseguindo ver todos. Vocês colocam depois, por favor, peço para o Thiago administrar o você, bate-papo, tá? você quer ver todo mundo, é isso? Oi? Você quer ver todo mundo? Não quero ver tudo mundo, não, porque senão fica tudo cheio aqui a tela. Não, eu quero se depois colocar as perguntas, se tiverem aí, Sim. tá Eu bom? vou te passando, ainda não tem nada, só comentários. Sobre os nossos lunares, tudo bem, né? Tá, não precisa discutir muito, não, né? Então vamos lá na outra parte. Peraí, deixa eu ver. Geração 90. É essa daqui.
teve uma coisa assim, por que que eu queria colocar esse tema? Porque eu atendi ultimamente muitas pessoas dessa geração e eu vi o potencial grande que eles têm, né? Realmente eles têm muitas coisas em comum, tem um potencial enorme, e muitas vezes tem essa dificuldade de expressar, porque é uma geração que foi muito mal, é muito mal falado muitas vezes, né? Diz que não vai para casa, volta para casa, não sai de casa, enfim. É a geração, quando eu falo geração Y, a gente vê também pelo nome, é interessante, porque chama em inglês é Y, né? Y é pronunciado Y. E isso já mostra a característica dessa geração, porque eles perguntam, né? Eles querem saber das coisas, então eles questionam, são curiosos e questionam a maneira tradicional de fazer as coisas. Do outro lado, eles têm uma coisa tradicional dentro deles que eles voltam para casa toda hora, muito diferente de outras gerações que queriam sair de casa, né? Então existe um contrassenso aí, né? A geração que eu estou falando, os mais novos, astrologicamente é um pouco diferente daqueles que economicamente é chamado de geração, mas não muito. Astrologicamente, essa geração ela nasceu entre 87 e 98. Ou seja, os mais velhos já passaram pelo trânsito de Saturno, o primeiro, com 29, 30, 31 ou mais anos, e os mais novos têm somente 22 anos. Né? E então, o que significa, vamos ver primeiro o que significa exatamente uma geração astrológica. Eu estou aqui com um negócio no meio da tela que está me atrapalhando. São os planetas lentos, né, principalmente, que determinam uma geração. Então, nós temos, por exemplo, Saturno, ele fica 3 anos no mesmo signo, ele leva 29 anos para dar uma única volta pelo Sol. Ou seja, ele já marca todas as pessoas que nasceram num espaço de 3 anos, eles têm Saturno nesse mesmo signo, né? Urano fica 7 anos no mesmo signo. Ou seja, leva 84 anos para dar uma única volta pelo Sol. 7 anos de pessoas que nasceram Urano num determinado signo. Netuno leva 14 anos, mais ainda. 14 anos de pessoas com Netuno, no momento, Netuno, por exemplo, está no signo de Peixes. Então, ele está somente no meio do signo de Peixes. Então, já tem 7 e tantos anos, ou 8 anos, de pessoas que nasceram com Netuno no signo de Peixes. E Plutão é o mais longo de todos. Ele tem uma órbita muito irregular. Isso significa ele fica muitos anos em um determinado signo e pouco tempo em outros signos. No total, em média, ele fica 247 anos para levar uma volta em torno do Sol. Esses muitos anos no mesmo signo, vocês estão vendo que isso marca assim muitos anos de pessoas que têm Plutão no mesmo signo, né? Por exemplo, na minha época eram 30 anos Plutão em Leão, 30 anos com as pessoas de Plutão em Leão, tá? Agora Plutão está em Capricórnio e a gente sabe um pouco do estrago que ele anda fazendo, mas junto com Saturno, né? Ele precisa também, ele fica muito tempo lá, mas ele funciona fortemente quando está junto com um dos outros grandes, né? Então, isso é uma geração astrológica, né? Todas essas pessoas que têm alguma coisa em comum com 2 ou 3 planetas lentos no mesmo lugar.
Para entender melhor, a gente volta para a situação atual, que é essa que a gente já ouviu muito, mas sempre quer ouvir de novo, né? A nossa situação de Saturno e Plutão, principalmente no signo de Capricórnio, que eles ficaram exatos em janeiro, mas o Plutão está no signo de Capricórnio desde 2009, ou seja, quase 11 anos. Né? Ele está agora mais no finalzinho, assim, 20 e poucos graus, 22 graus de Capricórnio. O Saturno se juntou e está desde 2017, mas agora vira e mexe estão juntos e veio Júpiter também, que é só de passagem, é só durante um ano, mas ele tem a tendência de aumentar tudo, né, como a gente sabe. Então, por exemplo, todos os bebês que nascem agora, principalmente nesse finalzinho de Saturno e Plutão juntos, todos eles têm as mesmas características e eles são marcados na barriga da mãe por estas energias. Isso a gente sabe hoje em dia, que os bebês são marcados mesmo no útero, eles sentem tudo. Qual é a característica exatamente dessa época que nós estamos passando agora desde janeiro? É de muito medo, né? Sobre o nosso confinamento, né? Sobre os limites, sobre questões preocupantes com governos que não dão conta de governar, sobre questões profundas também do inconscientes de Plutão, né? Plutão tem a ver com inconsciente profundo, tem a ver com estruturas, eventualmente ditaduras em muitos países, estruturas rígidas de governos que simplesmente estão apertando o domínio, aproveitando essa fase do vírus, por exemplo, né? Então, as mães dessa época, eu sei de uma amiga minha, não sei se ela está escutando, mas eu sei que ela teve neném recentemente e ela teve muito medo durante a gravidez dela, né? Aparentemente sem razão, mas agora a gente sabe porque as pessoas são sensíveis, eles, principalmente uma mãe é extremamente sensível. Então, os bebês sentem isso. E por alguma razão também eles têm, para passar por tudo isso, eles escolheram de alguma forma. E mais tarde, daqui a 30 anos, quando eles cresceram, a gente vai ver para a que veio isso, né? Aí tem muitas possibilidades. A gente vai escolher uma bem boa. Eles podem ser curadores do medo, por exemplo, né? Do jeito como eles vão ser mais evoluídos. Daqui a 30 anos vai ser uma outra humanidade, pode significar coisas totalmente diferentes daquilo que a gente imagina agora. Então, isso marca uma geração. É mais ou menos isso que eu queria explicar. Peraí, deixa eu ver. Agora vamos à geração 90 mesmo, né? Essa é a geração 90. Quer dizer, entre 87 e 98, Saturno, Urano e Netuno estavam passeando pelo signo de Capricórnio. Tá? Então, só para já adiantar um pouco, a geração 90, todos eles, em algum momento, tem 2 ou 3 desses planetas juntos no signo de Capricórnio, cada um no outro lugar, tá? Mais comum são estes aqui, Urano e Netuno juntos, porque Saturno só ficou 3 anos aqui, tá? De 87 até 90, mais ou menos. Então, todos eles têm isso em comum e a gente viu que tem esses trânsitos pelo signo de Capricórnio, quer dizer, o pessoal, geração 90, tem isso no mapa, mas recebe aquele trânsito aqui, tá?
Então, essa é a importância dessa situação, né? Como é que era a geração, como é que é os pais dessa geração? Os pais nasceram nos anos 60, né? Eles receberam outro imprint, mas agora, por exemplo, eles receberam essa geração 90, estou falando da classe média, digamos, no Brasil talvez é um pouco diferente, mas em geral é assim. Receberam muita atenção dos pais, muito mais que gerações anteriores, né? Então, desde pequenos, como eles foram educados por pais que nasceram durante uma época onde houve todo um movimento anti-autoritário, os pais dessa geração 90, eles costumavam perguntar também, né? As crianças podiam participar muito mais, sim ou não, se querem isso, quero aquilo, quero comer isso, quero comer aquilo. Então, era muito mais permitido. Eles esperam muito mais atenção dos pais. Eles tiveram mais cuidados, uma época razoavelmente segura, né? A gente pode dizer. E eles precisam de feedback constante com esse tipo de participação, né? Então, são chamados, muitas vezes são chamados de geração bumerangue, porque de um lado sai de casa, sai para viajar e tudo, mas depois volta todo mundo para casa. Depois começa a estudar, vai deslancha, fica aquela coisa, nossa, fulano vai ser aquilo, meu filho, né? E aí depois está em casa, né? Porque eles têm esse apego, esse é o outro lado de Capricórnio, né? Que é câncer, é casa. Então, eles gostam de casa, né? E isso, muitas vezes, a geração mais velha não consegue entender. Porque como não sai de casa, como vai voltar toda hora? Não, porque eles têm apego à casa, né? É assim mesmo. E por isso é a geração bumerangue. Ou, na Alemanha, eles chamam de geração hotel mamãe, né? E os pais são chamados de pais helicópteros, não sei se aqui é assim, né? Helicóptero que vem a qualquer situação, o pai vai atrás e ajuda e procura amenizar a situação, né? Para que o filhinho fique bem, né? De alguma forma ou de outra, talvez os que têm um Saturno forte, onde passou o Saturno mais fortemente no mapa, não tem isso tanto, né? Mas o pessoal que tem Urano e Netuno juntinhos, com certeza tem isso de uma forma bastante pronunciada. E aí a gente tem que olhar também o que aconteceu quando vocês, geração 90, nasceram. Porque isso, a história é sempre muito importante porque marca novamente a epigenética, digamos, o ambiente quando as mães estavam grávidas, né? Então, uma época sempre muito importante. O que aconteceu? Vamos ver. Cadê? Aqui. A queda do Muro de Berlim, né? Isso foi um evento que vocês não vão lembrar, que vocês estavam na barriga da mãe, ou muito pequenininho, mas foi um evento, assim, aquele boom daquela época, aconteceu em 89, e foi justamente quando Saturno entrou na jogada dessa conjunção. Saturno tem a ver com pedra, né? Então, a simbologia é sempre muito interessante, porque quebrou-se um muro, né? Um muro de pedra que simbolizava a separação do Ocidente e do Oriente, quer dizer, do comunismo e do capitalismo, né? Esse muro era o símbolo, tá? Então, quando caiu esse muro, muita gente, eu pessoalmente não acreditava, eu achava que era fake news. Naquela época nem tinha, mas eu não acreditei, porque era uma coisa absolutamente inacreditável acontecer uma coisa dessa. E aí entra Urano, coisas inesperadas, né? Porque ele faz parte dessa conjunção. Totalmente de repente acontece, ninguém pensou nisso.
E a partir desse momento da queda do muro, houve o início da globalização, porque aí abriu tudo. De repente, as pessoas podiam viajar para os países do leste, de repente podiam viajar para a Rússia, para todos esses países, para a Alemanha Oriental. Imagina, eu nunca tinha ido, né, para a Alemanha Oriental antes, tá? Aí eu pude viajar, todas essas coisas, conhecer o leste europeu. E começou, junto com isso, uma tecnologia diferente. As coisas sempre... E esse Urano, novamente, Urano e Saturno, né? Que é uma tecnologia completamente diferente. Vocês não lembram? Naquela época, a gente começava a ter um celular, no final dos anos 90, talvez, né? E era um tijolo, né? Era um negócio enorme. Se batia na cabeça de alguém, a pessoa morria, né? Era bem grandão, pesado na bolsa, né? E, e era muito engraçado, totalmente diferente daquilo que existe agora. Mas foi o início, de repente as pessoas se conectaram e logo depois entraram outras tecnologias, né? Muito bem, então isso aconteceu na época de vocês. Vamos ver de novo esses 3 planetas aqui que são tão interessantes. O que vocês têm dentro de vocês, digamos, o que eles expressam dentro para vocês. Saturno tem a ver com limite, né? Com controle, com disciplina. Então, quem tem dessa geração o Saturno forte, que são as pessoas em geral que nasceram em torno de 89, eles têm esse Saturno ainda mais forte no mapa, tá? Urano tem a ver com originalidade, quer dizer, o que vocês têm a oferecer daqui para frente, porque agora vocês entram no mercado de trabalho, ou já estão, também têm filhos, ou vão ter, né? E vocês são uma das gerações mais cobiçadas, na verdade, pelo mercado de trabalho. O que falta, provavelmente, é um pouco de clareza ainda que caminho andar, mas vocês vão ser os líderes desse mundo, né? E então precisa ver o potencial que tem. Então existe disciplina, né? Existe autoridade, existe muito potencial para inventar coisas novas, né? Originalidade, a inspiração para as grandes invenções, é por aí, tá? E existe um dado muito importante que as outras gerações não tiveram tão fortes, os anteriores, a parte da espiritualidade. Tá? Ideais, sim, ideais os outros também têm, mas vocês têm uma espiritualidade verdadeira dentro de vocês. Né? Vocês têm empatia, vocês têm confiança, a gente vê isso pelos movimentos em prol da Terra, em prol dos animais, enfim. Então, essa é uma grande diferença. É uma geração que vai trazer mudanças, né? E é para trazer mudanças, principalmente para o mundo do trabalho, mas também para o mundo da espiritualidade. Então, tem um comentário assim que eu vi que é uma geração que vai mudar o mundo do trabalho, mas não com gritos e protestos, porque isso não é o jeito dessa geração. As mudanças vão ocorrer de maneira sutil e silenciosa. Então, esse é mais o jeito, né? Não é como seriam os avós, né? que eram dos anos 60, que iam com protestos e não sei o quê. Depois eles foram, de repente, mais para o lado do hippie, né? Mas houve toda uma revolta. Vocês também têm uma revolta, sim. Ela existe aqui em Urano, né? Existe muita revolta, rebelião também, que é necessário para o movimento da mudança. Porque nesse momento ainda, a gente não pode construir em cima de onde tem estruturas ainda
muito velhas. Então, essas estruturas, eles têm que cair também, né? Eles estão ruindo, mas por isso que precisa de uma certa rebelião também. Vai se rebeliar contra certas estruturas. Só que a maneira de se rebeliar, ela pode ser diferente. Ela não precisa ser um quebra-quebra, né? É uma experiência pessoal, é como se vocês soubessem que tem que agir em grupo e, ao mesmo tempo, é uma experiência pessoal, né? Então, vocês vão influenciar o campo, tanto o campo religioso, o campo espiritual, o campo artístico, médico. Então, eu conheci muitos dessa geração que tem um potencial enorme, inclusive para ser curador em todos os sentidos, não falo só, mas muitos como médicos, né? Mas curadores em todos os campos, que o que a gente faz aqui no Roman, as pessoas da geração de vocês fazem isso, são curadores, na minha opinião, né? E o que a geração quer, tá? Basicamente, isso é um quadro aqui que eu queria ainda mostrar. Em 87, por exemplo, você podia ter um Saturno-Urano mais afastado, né? Em 89, as pessoas têm essa conjunção bem juntinho, Saturno, né, Netuno, Urano bem juntos. Em 93, por exemplo, aí tem Netuno, Urano no mesmo grau, né? Tá? E 98, aí já estava se afastando. O Netuno estava aqui e o Urano já estava entrando no signo de Aquário, mas ainda é considerado uma conjunção, por isso que a gente faz parte dessa geração. E o que é essa geração que muitas vezes é criticada, o que ela quer? Basicamente, se divertir, né? Eles querem avançar mais rapidamente sem gastar aquele tempo no trabalho como a gente gastava, né? E ao mesmo tempo querem salvar o mundo, tá? É muita coisa. Mas é uma geração que diz também tudo é possível, tá? E nada fica para sempre. Isso é uma sabedoria muito grande, né? Porque nada fica, é isso mesmo, isso é Netuno, né? Essa é a sabedoria, essa espiritualidade que muitos têm, né? E tudo é possível, esse Urano. Urano vai para frente. E uma outra fala eu quero aquilo que me faz bem. Isso também é uma atitude muito sábia, né? Porque nós sabemos, hoje em dia, a gente trabalhava, quantos da minha geração trabalha, só esperam a aposentadoria. Daí eu vou fazer o que eu quero. Aí tem um infarto, né? Normalmente, sei lá. Então, esperar. Não é para esperar. Não, eu quero aquilo que me faz bem. Tá? Eu acho isso extremamente... Eu fiquei apaixonada por esse conceito da geração. Não é que todo mundo vai expressar isso, mas o potencial está aqui, né? E o que tem de errado de incluir tudo isso? Tudo é possível, nada fica para sempre, eu quero aquilo que me faz bem. Não, nada contra, na verdade, né? Se são... assim, dessa maneira, você sai da caixinha. Porque senão você entra de novo no padrão dos pais, dos avós, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E fica numa profissão durante a vida inteira para se aposentar. É uma profissão que você não gosta, né? Porque você fica assim, reclamando, meu Deus, meu chefe, disso, daquilo. Né? Então aí vocês nem pegam um chefe de preferência, ou assim, só durante um tempinho, para não entrar em conflito. É uma geração, pelo menos essas pesquisas que eu sei na Europa, muito cobiçada, né? Por ter essas qualidades. Porque quando essas qualidades são expressas realmente, eles são o top do pessoal que está sendo procurado nas empresas. Porque eles sabem que
eles fazem muitas pesquisas, né? Então eles sabem que o futuro mesmo é por aí. Sem esses horários fixos de trabalho, com essa comunicação muito fácil pela internet, e de preferência trabalhando também em grupos, mas sem pressão, né? Então é uma geração que questiona essas hierarquias e quer mobilidade, né? Determinar o próprio horário de trabalho. E o super salário também não é necessariamente a coisa mais importante, isso era das gerações anteriores. O ganho financeiro não é que não seja importante, mas não é a coisa mais importante, né? E nas gerações anteriores era aquilo, meu filho vai aqui onde dá dinheiro, né? Muitos devem ter ouvido isso, né? Não, para eles não, para vocês não, aquilo não é tão importante, né? Tem que ter o suficiente para o sustento, mas né? não é tudo, tá? Então é um pouco isso que eu queria falar sobre vocês. Esse aqui ainda é dos anos 60, só para vocês terem uma comparação. A geração dos avós, que na verdade as mães de vocês sentiram na barriga dos avós esta energia aqui. E aí, novamente, a gente tem Urano, energia para frente, de repente, revolucionária, rebelião. E nós temos Plutão. Nos anos 60, Plutão estava junto com Urano o tempo todo. Então, aí também lutas pelo poder, que era a geração 60, que teve muitas revoltas, né? Revolta estudantil e tudo mais, e a transformação. E houve também inícios aqui, como aconteceu em Virgem, de uma nova alimentação. Começou aí a ser mais vegetariano, prestar mais atenção na limpeza dos alimentos, na limpeza, na higiene. Enfim, começou todo um movimento diferente nesse sentido também. Tá? Então, nós temos os avós, temos vocês, tá? E temos o futuro, que é isso, né? Então, na verdade, envolve 3 gerações, tá bom? E aqui ainda o que essa geração tem para ensinar. E a gente pode aprender em todas as áreas, aquilo todos que eu falei, né? Principalmente tem essa figurinha que é para relaxar um pouco mais, não ficar assim tão determinista, assim, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Então eles vão trabalhar de uma forma diferente, vão fazer compras de uma forma diferente, mais consciente, né? Provavelmente, ou estão fazendo, né? Usar o dinheiro de uma forma diferente e namorar também de uma forma diferente, né? Que aí entra muito, não precisa casar, né? Embora muitos casem porque tem esse reflexo de câncer, né? Mas não pode inventar um outro tipo de relacionamento, né? Tem essa ligação forte com a família, ela existe, e é necessário relaxar bastante. Aí já achei ótimo. Tá bom? Então, isso é um pouco sobre essa geração, as tarefas, o que eles podem trazer para a gente. Vamos ver se tem perguntas aí. Eu não estou vendo o chat, peraí, eu preciso ver. Thiago? Demais, Cris. Eu tô amando, assim. É um presente. Até a Isa colocou aqui que é uma live muito potente. É um presente para a gente entender realmente tudo isso. Eu já tinha. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Tô ouvindo. E é muito engraçado, porque agora, né, você via descrevendo esse negócio, né? Eu sempre saio para viajar e volto. Agora não teve jeito. Voltei, tô aqui com a família de novo. Aí hoje minha mãe estava conversando, falando, né? Nossa, que diferente, né? A gente tomar café da manhã assim, com calma, junto, sem correria para sair para trabalhar.
E eu virei para ela e falei, mãe, mas por que que não pode ser assim sempre, né? Não só na quarentena, você se sossego, assim, você fica bem, não tem essa corrida de trabalho. E aí ela falando, não, mas eu tenho que trabalhar e tudo assim. Então, como no dia a dia a gente percebe essa diferença, assim, de geração. E é muito legal observar tudo isso. E E você consegue ver o o- chat, Cris? Tem bastante gente comentando. sim, pode falar. Pode falar. Eu não estou Só, escutando. só Tá? voltando, teve uma pergunta lá atrás da Vera, perguntando se o Plutão no signo... Deixa eu ver aqui. Se o Plutão no signo é complicado. No signo? Não, depende. Se é a Vera que eu estou pensando, a minha cunhada, fica muito tempo, como fica muito tempo no signo, ele sozinho tem um determinado significado no seu mapa, naquele lugar onde ele está. Mas é sempre mais da geração. É sempre muito. Eles ficam potentes quando eles se juntam, né? Como Saturno e Plutão, o Plutão com Urano, alguma coisa assim. Aí fica uma coisa muito forte, mas também é ativado somente quando há um trânsito, né? Não, ou quando tem uma conexão pessoal com o seu mapa. De resto, ele é geracional. Hum? Será que eu Legal. respondi? Eu acho que sim. Depois a Vera dá um Sim, ok aí. Ela falou que sim. Ela é da geração dos pais ou avós. Tem aprendido muito com a geração 90. é isso. Aí tem a da Camila. A Isa, só para... Sim, pode Ah, falar. você tá vendo também, né? Eu agora estou vendo. A Camila estava Aí você tinha falado falando. da questão Sim, eu escuto você de vez em quando. Vai, fala. Pode falar. dessa geração sofrer com ansiedade, depressão também, que eu acho que é uma coisa que sofre mais do que as gerações anteriores, né? E talvez seja uma desconexão Sim, com esse propósito dela, né? sim, sim. Com certeza. É diferente, né? Para cada geração é um pouco diferente, porque a humanidade muda também, né? Você tem que ver também a mudança das condições do ambiente. Vocês cresceram numa sociedade muito diferente do que os avós, né? A Camila aqui fala, conversando com amigos da geração 90, eu acabo percebendo uma característica em comum, uma dificuldade para lidar com o dinheiro, uma tendência a querer trocar em vez de receber. Isso podia ser considerado uma característica, sim. É aquilo que eu falei, o que nós podemos aprender sobre dinheiro, por exemplo, né? Usar o dinheiro de uma forma diferente. Isso, com aquilo que eu falei anterior, com os nós lunares, fica mais claro também que a gente, o comércio, né? De repente você pode instituir um sistema de trocas, tá? Embora é sempre mais difícil que nós não estamos acostumados a isso. Então, muitas vezes as pessoas podem entrar em conflito, mas eu dou um valor, eu dou um couve-flor e eu recebo uma banana. É a mesma coisa, né? Então, é uma coisa também a ser treinado, né, de certa forma. O dinheiro, ele tem essa questão complicada para nós, principalmente as gerações mais velhas, por tudo isso que a gente já conhece, por ser mal usado muitas vezes, né? Então, mas ele é um valor também, um valor, mas pode ser que vai haver muito mais a questão do cartão ou da criptomoeda, está se falando muito, né, que são coisas que talvez vão entrar. É uma outra forma também de lidar com dinheiro. Que mais, Ti, me ajuda aí. Não estou vendo tudo. Não, acho que do geral era isso. E trazendo até um relato pessoal, eu percebo assim que essa geração
ela é bem ligado mais em experiências do que exatamente acumular dinheiro, comprar carro, comprar casa. Então, sei lá, para mim sempre foi prioridade eu ter uma liberdade de tempo, trabalhar de onde eu quisesse, poder viajar, poder experienciar a vida do que exatamente ficar acumulando e esperando uma aposentadoria. Acho que é uma coisa que é muito comum assim, dessa geração. Eu só não sabia que tinha tanto a ver, por exemplo, com astrologia. Eu achei que era mais uma coisa comportamental da sociedade, né? Assim, nunca tinha feito esse gancho. Isso. Né? Legal. O Daniel, o que ele escreveu? Eu sou de 81, mas me percebo muito essa geração. Isso também acontece muito, né? Que você, de alguma forma, se sente mais ligado a algum outro tipo de geração. A geração dos meus pais deu muito trabalho, assim. A geração dos pais, geração 60, eles não são fáceis, né? Porque eles tiveram essa conjunção que eu falei de Plutão e Urano juntos, né? Aquilo lá isso aqui, né? Que é uma coisa muito, muito difícil. Para alguns que tiveram isso talvez no início dos anos 60 e tal, é bem difícil isso. Eles tiveram que lidar muito com o poder ser uma coisa muito autoritário, tá? De Plutão e Urano juntos. Ao mesmo tempo que você quer explodir, você tem que implodir, ou você tem que transformar aquilo que você traz. Então, o que houve durante os anos 60? Assim, muitas bombas, né? Se você pensa bem, historicamente, houve todas as revoluções estudantis, explodiram muitas e muitas e muitas bombas naquela época. E levou isso para os anos 70, inclusive, né? Que houve também as grandes fracções lá, o terrorismo começou por aí. Né? Mas foi basicamente uma revolta contra uma repressão do antigo, de novo. Aí Urano ele pode ser muito violento, tá? Porque o antigo, então, era já os pais, os avós, que tem a ver com a guerra. Então, os anos 60 é uma geração bem difícil para eles, o sentimento, muitas vezes, que eles têm. Tá? Não sei se respondeu. Aí. Tudo bem? Tudo bem. Cris, aí o Eduardo colocou que ele é de 74 e eu também sou da década de 70. Daí fala um pouquinho dessa geração 70. A de 70, ela inclui dos 60, ela seria o final, 69 e 70. Muitas vezes ainda tem isso daqui, mas provavelmente afastado Urano e Plutão. Né? Mas aí, nessas gerações, não entrou mais uma aglomeração tão poderosa de planetas, sabe? Agora não estou lembrando do mapa de vocês, mas uma geração astrologicamente marcada é quando 2 ou talvez até mais planetas lentos, daqueles Urano, Plutão, Netuno e Saturno se juntam. Né? Isso nem sempre foi o caso, por isso que eu falei sobre a geração 90. Tá? Eles tiveram essa tríplice de conjunção, né? Mas os anos 60 tiveram Urano e Plutão juntos, né? Em algum momento Saturno também passou por lá, tá? Então tem gerações no meio que não tem uma aglomeração assim. Tá? Tudo bem? Sim. Uma outra coisa que eu queria comentar, Cris, que você trouxe no início da palestra, da sua live, é aquela combinação de Gêmeos com Sagitário nesse momento.
em que você fala de uma nova forma de aprender, né? E aí, juntando essa nova forma de aprender com essa geração que tá liderando mesmo esse processo, né? E o momento que a gente está falando da escola, de trazer uma nova forma de comunicação, eu achei assim, uau, que sintonia com o que a gente está fazendo, né? Então, trouxe uma luz, assim, para a gente entender por que a gente está fazendo esse movimento. E por que que nós estamos fazendo uma escola, né? É É, justamente uma escola, né? E talvez até aham, para o Roman entender que é uma escola que tem que começar como escola primária, né? Que a gente não pode pular para sim. a universidade, não pode fazer esse pulo, tem que começar no primário, tem que começar no início, ensinar sobre as coisas básicas primeiro e depois para avançar, né? Que vai ser mais ou menos isso nos próximos 1 ano e meio. Então, talvez a dica seja essa: vamos ser simples. E até do comércio, por exemplo, ia mais. Eu achei interessante porque eu mesmo estou comprando de pessoas que eu não conhecia antes, de gente que fornece verduras. Ontem foi mesmo a Denise trouxe da produção dela, né, das frutas e tudo. É isso que tem que fazer, né? E aí tem muita gente boa, essa pessoa que recebeu as verduras, gente, é tão gostoso, eu não sabia que tinha, ele mora em Águas de São Pedro e trabalha sem agrotóxico, né? Então, a gente vai conhecendo nesse processo muitas coisas que pode aproveitar, né? Então, eu também estou achando muito legal. A Camila vai falar mais sobre essa nova geração de agora. É que eu falei um pouco no começo, né? O que eles podem expressar, o que eles têm dentro deles. Tudo isso que nós estamos passando agora, né? Quer dizer, mesmo se o sobrinho dela tem 5 meses, aquilo foi se construindo. O Saturno já estava aqui. Em janeiro ele ficou junto com o Plutão. Então, dos bebês que têm essa conjunção juntos, a gente não sabe, você pode dizer que tem a ver com os medos da mãe, por exemplo, agora, com receios, mas podem se tornar pessoas muito autoritários também, ou assumir um tipo de autoritário. Isso não quer dizer que é ruim, entende? Tem que ser, vai ser uma outra sociedade, então você não sabe que tipo de autoridade vai ser necessário e como essa conjunção é conectada no mapa da pessoa. Em todo caso, eles vão ter alguns receios, não o tempo todo. Isso vai acontecer quando algum planeta desses bebês, por daqui uns anos, algum planeta contacta de novo essa configuração, que pode ser o próprio Saturno, né? Ou normalmente fica mais forte se o próprio Saturno passar por aqui, aí eles teriam já 30 anos, ou assim a cada 7 anos ele faz um ângulo de novo com essa configuração, né? Aí com 7, 14, aqueles famosos, a contagem que a gente faz, né? Que são os anos importantes para a formação da criança, né? E aí dá para tomar um certo cuidado, sim, a gente pode entrar preparado para essa fase, né? Muito mais que isso também não sei, que não sei, sou vidente, não sei o que vai acontecer exatamente, porque vai ser uma outra, nós não sabíamos também, né, o que ia acontecer agora. A gente, o ano passado, todo mundo, conjunção de Saturno e Plutão, isso, daquilo, mas ninguém sabia o que ia acontecer mesmo, né? E aconteceu. Foi isso, foi. Isso é um tipo de um destino, né? Também. E aí a gente tem que aceitar. É isso. Tá bom? Tá tudo respondido? Vocês acham?
Tchau. Tá tudo excelente. Aí perguntaram aqui, a Vera falou para falar mais sobre a escola. Então, a gente está iniciando a Escola da Vida, só para, né, contextualizar aqui. A gente está, nesse período, a gente está fazendo essas, mas a gente está estruturando essa Escola da Vida que vai ser um portal online, também vai ser, nesse período ele precisa ser online, né, mas futuramente ele também é presencial. A gente já fez alguns retiros aqui, algumas pequenas experiências de Escola da Vida, que é para exatamente trazer o conhecimento prático da vida, um conhecimento que a gente não aprende na escola tradicional, mas que ele é muito essencial para a gente se relacionar, para a gente se autoconhecer no âmbito de saúde, de relacionamento, de espiritualidade. Então, nós vamos começar, como a Cris falou, do básico, né, começar a estruturar isso, e daqui a poucos meses a gente vai estar disponibilizando já o portal da Escola da Vida online, em que todos vocês poderão estar estudando aí vários temas com vários profissionais diferentes aqui com a gente. E são pegando essas lives aqui é só para a gente ter um gostinho de trabalhar alguns temas que a gente vai depois se aprofundar mais na Escola da Vida. Então é basicamente isso. Interessante que a Escola da Vida é formada em grande parte por pessoal da geração 90, né? Não é? Isso é verdade. Isso. Essa Tá geração bom? não tem. E Então tá. outras, é uma reunião de várias gerações, né? Não tem Sim. fronteira, porque a gente percebe que hoje a gente tem uma mudança, né? Antigamente só os mais velhos iam ensinando sempre os mais novos, né? A tecnologia mudou um pouco. E aí ela deixou, e aí há níveis diferentes de conhecimento, né? Em que todas as gerações se ajudam. Uhum. Isso. Tá bom, então. É isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Tem mais. É só se tiver mais Massa. pergunta. Tem mais alguém perguntando? Não, né? Não, só o pessoal Só agradecendo. o pessoal agradecendo e comentando que eles têm muito que aprender com a geração 90. Que é isso mesmo, é uma geração que vem com essa Temos, força, né? E temos. agradecer. Criticar menos, aprender mais. Aham. E Aí, agradecer a tua live, foi maravilhosa, Cris. foi um Trouxe muita luz presente pra pra gente. gente. Eu acho que a Helena, a Isa, assim, pelo que a gente está percebendo, a gente está muito grato, assim, e acho que traz um esclarecimento e uma confiança muito maior, né, para a gente se localizar dentro do mundo também. A gente agradece aí de coração, Cris, essa explicação. Ah, Tá. e falar que as lives estão ficando gravadas no YouTube para vocês partilharem com os amigos, né, divulgarem, para poder contribuir com mais e mais pessoas com essas informações. Isso. Continue participando com a gente, de terça, quinta, e divulguem para os amigos também. Essas lives são gratuitas, então essa é a nossa, espalhar o Próxima de conhecimento. quem? A próxima é do Eduardo, né? Ou não? Eu A acho próxima. que é sobre o Acho que reiki, é. Isso. sobre a energia do reiki. Assim, sim. Ana Felipe, a próxima, Não, acho que é do Eduardo, né? do Eduardo? Não? Ou não? Não. É do Fê, é do É do Fê. Felipe, olha lá, ele. É do Fê. Deu até tribelique agora. É transformando a culpa em responsabilidade, é isso? Corrige aí, Helena, eu acho que, ou Fê, não sei se o Fê tá aí. Dia 14. Tá, joia? Sim, é isso mesmo. Boa, isso aí. Ele falou. Quer falar, Fê? Conta um pouco mais aí. A live chama Olá, Culpa, transformando culpa em responsabilidade. É baseado na CNV e nas minhas experiências de como a gente realmente pegar essa culpa que a gente sente no dia a dia e transformar em ação mesmo, numa ação transformadora e restaurativa. Então, assim, de uma forma bem resumida, e a minha ideia é realmente fazer com que a gente pratique isso e interiorize mesmo, né, para a gente
poder sair da culpa como um lugar paralisador, né? E também não negar ela, né? Não simplesmente ignorar esse sentimento e também não ficar paralisado por causa dela. Então é isso, vai ser às 10 da manhã, né? Dia 14. Maravilhoso. E, Cris, amei, 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 amei demais. Eu sou um aquariano da década de 90, com 1 trilhão de planetas em Capricórnio, então assim, me caiu como uma luva. Tá bom. Tá joia. Tá bom, então. Então é isso, gente. Gratidão a todos. Tá bom? Beijão a todos, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau. Beijo, queijo, beijo.